Mais uma vez, saúde a igreja do Pai do Senhor. Uma boa noite a todos. Vou começar aqui como gosto de começar, fazendo uma oração, em primeiro lugar, entregando tudo nas mãos do Senhor. Convido a igreja a fechar os olhos e se concentrar no Senhor também. Senhor, meu Deus, meu Pai, toda a honra, glória e louvor seja a Ti, Senhor. Deus amado, poderoso, santo, Deus, queremos Te glorificar, Te engrandecer, exaltar o Teu nome, Te agradecer, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos tem dado de vir nos alimentar, Senhor, da Tua casa, na Tua palavra. Pai, o Senhor, o pão da vida, Pai. Deus, o Senhor, Deus que tem nos alimentado, não tem faltado não tem faltado alimento nesse lugar, não tem faltado unção neste lugar. O Teu azeite, Senhor, ele não falta neste lugar, Pai. Cada dia que entramos por essas portas, mais o Senhor tem nos enchido em meio a essa pandemia, como todos nós temos sido alimentados nesse lugar, como cada um de nós tem crescido e tem aprendido mais de Ti, Senhor. Deus, em meio às dificuldades, o Senhor tem transformado, Senhor, pessoas em guerreiras fortalezas, meu Senhor. O Senhor tem feito de nós muros de bronze neste lugar. O Senhor tem feito, Senhor, que cada um dê os seus frutos, meu Senhor, de acordo com aquilo que tem, Pai, plantado em Ti. O Senhor, Deus, que tem, Senhor, regado, Pai, tem nos feito, Senhor, crescer, tem nos feito, Senhor, dar frutos, Pai. Deus, muito obrigada por cada semente, Senhor, que o Senhor tem entregado nas nossas mãos, por cada semente, Senhor, que nós temos, Senhor, que cai plantado, Senhor, nesse solo, Senhor, nessa terra que o Senhor tem nos entregado, Pai. Deus, muito obrigada, Senhor. Eu Te entrego, Senhor, cada momento, Senhor, que não seja nada feito de mim, falado por mim, mas que seja tudo de acordo com a Tua vontade. Deus, que eu venha diminuir, Pai, para que o Senhor cresça, que a Tua presença, Senhor, se faça constante. Abra a visão, Senhor, da palavra, não só a minha, mas também a esses que estão ouvindo. Deus, que os ouvidos estejam atentos, meu Senhor, que os ouvidos de cada um estejam, Senhor, aptos a entender a mensagem que o Senhor tem enviado a cada um neste lugar. O Senhor, Deus, que fala com cada um de uma maneira diferente. O Senhor, Deus, que dá um entendimento, uma profundidade diferente a cada um neste lugar. Vai abrindo entendimento, vai abrindo a visão, Senhor, que os ouvidos estejam atentos, meu Senhor, em nome de Jesus, para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Eu convido a igreja a abrir, por favor, em Isaías, capítulo 40, dos versículos 12 ao versículo 18. Isaías, capítulo 40, dos versículos 12 ao versículo 18. Amém? Vamos lá. Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra ou pesou na balança os montes e as colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo e instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Necessita que o instruam a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Não são nada mais que pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Nem toda a madeira nos bosques do Líbano, nem todos os seus animais seriam suficientes para dar um holocausto digno de nosso Deus. As nações do mundo não têm valor para Ele aos seus olhos, valem menos que nada, são apenas vazios. A quem vocês podem comparar a Deus? Que imagem usarão para representá-lo?
a quem nós podemos comparar a Deus? A nossa imaginação, ela nem consegue chegar à grandeza de Deus. Nós nem conseguimos, nem que nós ficássemos tentando a vida inteira imaginar a grandeza de Deus, nem assim nós poderíamos, não seríamos capazes de fazer isso. Porque Deus é tremendo demais, Ele é muito grande, Ele é soberano. O Senhor, Ele é tremendo. E aqui Isaías está descrevendo algumas coisas da grandeza de Deus. E Deus, Ele é sábio. Nos versículos 8, ou melhor, nos versículos 6 e 8 desse mesmo capítulo, fala da seguinte forma: uma voz disse, clame. Eu perguntei, o que devo clamar? Anuncie que os seres humanos são como capim, sua beleza passa depressa como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham. Quando o Senhor sopra elas, o mesmo acontece aos seres humanos. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. A gente está vendo a grandeza de Deus, quão soberano Ele é, quão majestoso Ele é, quão tremenda é a glória dEle. E aqui também descreve como somos nós, os seres humanos. Nós somos como a erva do campo. A erva do campo, ela dura quanto tempo? A vida da erva do campo dura muito pouco, ela seca, passa num piscar de olhos, é muito rápido. A nossa vida é assim, se nós formos comparar desde a eternidade, o que é a vida de cada um aqui? Nós não somos absolutamente nada. Porém, olha o amor, o cuidado que Deus tem derramado sobre cada um de nós. Nós somos menos que o pó. As nações inteiras são menos que o pó pesado na balança. Nós somos nada, somos o pó. A poeira que a gente bate no chão, somos nós. É a nossa proporção diante de Deus. E ainda assim, Ele tem os nossos nomes nas palmas das mãos dEle. Lá em Isaías, capítulo 49, se vocês puderem acompanhá-lo também, Isaías, capítulo 49, o 15 e o 16. O 15 é muito conhecido. Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo se isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Vejam, eu escrevi seu nome na palma das minhas mãos. A gente só escreve na palma da mão alguma coisa que a gente não quer esquecer. A gente não pode esquecer aquilo ali, eu tenho que ficar com aquilo ali na minha memória, eu não vou esquecer isso aqui. O nosso nome está escrito na palma das mãos do Senhor. Porque Ele ama você, porque Ele nos ama de um amor tão grande que a gente não pode falar, mas Deus esqueceu de mim, porque Deus não me ama, porque eu estou passando por tanta coisa, por que na pandemia eu fiquei desempregada, por que na pandemia tem se levantado tantas dificuldades, por que tanta coisa tem acontecido diante da terra, por que tantas pessoas têm sido ceifadas, por que tantas vidas e tantas coisas e tantos levantes e tantas lutas e tantas guerras, por que 2020 tem sido esse ano tão caótico aos nossos olhos, a gente olha as coisas e não entende, por quê? A gente olha para a vida de Jó tinha tudo, Jó tinha uma família estruturada, Jó tinha um relacionamento com Deus, ele buscava o Senhor. Jó era um homem íntegro, Jó era um homem justo, Jó estava ali, buscando sempre por ele e pela família dele. Jó estava ali, aos nossos olhos, Jó estava perfeito ali diante do Senhor, estava muito bem. Mas o que aconteceu? Lá no céu, Satanás chegou ao trono do Senhor e falou: por que você não testa, Jó? Eu aposto que se você tirar tudo dele, ele vai te amaldiçoar. Por que você não faz isso com ele? E Deus, sabendo que Jó resistiria àquilo ali, permitiu que Satanás fosse lá e testasse Jó. E Jó, ele não amaldiçoou a Deus, mas ele ficava questionando a Deus: Deus, por quê? Deus, eu sou íntegro. Deus, eu estou tão certo na tua presença. Deus, olha isso, o que está acontecendo? Todo mundo se virou as costas. A minha mulher, tantos questionamentos que Jó estava fazendo a Deus, mas eu estou todo certo aqui, eu estou certo, eu não estou fazendo nada errado, por que tanta coisa tem acontecido comigo?
Os amigos de Jó tinham virado as costas para ele, acusando ele, falando que ele estava errado, que ele estava em pecado. E Jó estava falando que não, estava se defendendo, se defendendo, se defendendo. Mas aí chegou a vez de Deus falar com Jó. Como é que Deus falou com Jó? Deus questionava Jó. Você estava lá quando eu criei isso e aquilo? Você estava lá quando eu segurei o oceano? Você estava lá quando eu botei as estrelas no céu? Você estava lá? Você estava lá? E Jó não pode falar nada. Porque quem era Jó? Quem era Jó? Jó estava sendo questionado por Deus, não estava sendo questionado pelos amigos dele. Jó estava sendo questionado por quem conhecia ele no íntimo, por quem tinha criado ele. Jó estava lá, questionando a Deus. Mas Deus deu um cala-boca no Jó ali. Ele ficou calado, ele falou, não sei o que eu vou responder. Quem sou eu, Senhor, para responder a ti? Quem sou eu diante de ti? Quem sou eu? E aconteceu que o Senhor mais tarde falou que para perdoar os amigos de Jó, eles teriam que pedir perdão a Jó, se reconciliar, para que ele, assim, quando Jó orar, que eles tinham que ir lá pedir para que Jó orasse por eles. E ali, a partir dali, Deus perdoou eles, porque Deus estava honrando Jó ali. Porque Deus permitiu que Jó passasse por aquilo ali, só Deus sabe por que ele permitiu que Jó passasse por aquilo ali. Deus estava tratando Jó ali também, porque Jó estava achando que ele estava ali o super-homem, que ele não estava errado em nada, que ele não merecia aquilo tudo que ele estava passando. Aos nossos olhos, a gente não merece passar por o que a gente passa. Mas Deus, Ele cuida de nós o tempo inteiro. Em tudo que acontece, em todos os momentos, em todas as coisas, Ele tem um motivo, tem um tratamento que a gente está passando. Em todos os motivos, em todo o tempo, tem alguma coisa, tem um porquê para Deus. Ainda que nós nunca venhamos a saber por que eu precisei passar por isso, por que está acontecendo isso, ainda que nós nunca entendamos, nós temos sempre que ter a certeza de que tudo que nós estamos passando é porque o cuidado do Senhor está sobre a nossa vida. Por tudo. Se a gente for olhar lá para trás, a gente pode, no momento, ter perdido coisas que na hora a gente ficou, Deus, eu não queria perder isso. Por que o Senhor fez eu abrir mão disso, Pai? Por que o Senhor me tirou isso ou aquilo? Deus, por que eu tenho que abrir mão daquilo que eu gosto tanto, Senhor? Por que, Pai? Por que? Por que abrir mão de algo que na minha mão parece estar tão bem, parece estar tão bonito? Por que? E um tempo depois Deus te mostra por que te fez abrir a mão daquilo. Deus te mostra por que te tirou daquele lugar. Por que Deus tirou você daquele emprego? Por que Deus tirou você daquele relacionamento, daquela pessoa que te tratava tão bem? Por que Deus te faz escolher por algumas coisas que aos nossos olhos vai nos fazer passar mal, vai nos fazer sofrer? Por que em alguns momentos Deus faz essas coisas conosco? Por quê? Mas quem somos nós para questionar Ele o porquê? Nós só precisamos confiar nele o tempo inteiro, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Cada um que tem entrado por essas portas, eu tenho certeza que tem algum testemunho de Deus para contar, tem alguma experiência que passou com Deus, tem algum do mais novo convertido ao mais antigo neste lugar, eu tenho certeza que alguma experiência com Deus tem que ter passado. Porque o Senhor, Deus não está morto, Deus está vivo. A presença dEle, ela tem se movimentado no nosso meio. A presença de Deus tem se movimentado conosco na nossa casa. Ele tem se movimentado conosco no nosso trabalho. Quantas vezes nós já erramos, o Espírito Santo ficou lá. Você errou nisso, vai lá e pede perdão. Quantas vezes o Espírito Santo se moveu dentro de nós e nos guiou em uma direção. Vai por aqui, não vai por ali, faz isso, não faz aquilo. E quando nós fazemos alguma coisa que agrada o Espírito Santo de Deus, nós sentimos o Senhor falando conosco. O Espírito Santo de Deus, Ele move aqui dentro de nós e nós sabemos que aquilo vem de Deus ou não, porque o Senhor tem guardado, tem cuidado de nós o tempo inteiro. O Espírito Santo é o nosso guia, é o nosso consolador. O Espírito Santo, depois de Jesus Cristo, é o presente mais precioso que Deus nos entregou sobre essa terra, porque o Espírito Santo é a presença de Deus dentro da nossa vida. Nós somos templo, nosso corpo é templo do Deus vivo. Nós somos templo de Deus. A presença de Deus que nos impulsiona a falar do amor dEle, a falar da presença dEle, a falar sobre as coisas que vêm dEle. É o Espírito Santo que te impeliu a vir a esse lugar. É o Espírito Santo que
algo diferente, porque nós somos como a erva do campo que ela seca. A nossa vida é nada perto da sabedoria, da eternidade de Deus. Tudo que Deus faz é bom na nossa vida. Tudo que Ele faz é bom. O Salmo 139, no versículo 17, fala assim: como são preciosos os teus pensamentos ao meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. É impossível enumerar o que Deus pensa a nosso respeito e o que Deus planeja para a nossa vida. Não só a nossa vida aqui hoje, mas a nossa vida com Ele na eternidade. Os pensamentos dele são infinitos, são incontáveis, são inumeráveis. Nós não temos noção do que tem Deus preparado para as nossas vidas, do que Deus tem preparado para nós, porque Ele cuida de nós. Nossa capacidade mental é ínfima, é nada. É a menor da capacidade mental de uma formiga, vamos dizer assim, perto da sabedoria, perto da mente de Deus. Eu vou convidar alguém a ler em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, por favor. Pode ler em voz alta, por favor. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que está falando. Deus tem um plano de prosperidade para as nossas vidas. Deus tem plano de vitória para as nossas vidas. Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida. Apesar de nós termos que passar por muitas dificuldades no meio do caminho, nós estamos passando em algo para aprender a valorizar aquilo que Deus tem para a gente. Não só para valorizar, mas para aprender realmente a não perder aquilo que Deus tem para a gente. Porque se a gente não souber como reagir quando ganhar o que Deus tem para nos entregar, vamos perder muito fácil. Deus não quer que nós percamos o que Ele tem para nos dar, porque o que Ele tem para nós é eterno. O que vem de Deus é bom, é perfeito, é agradável, é bom. O que vem de Deus para nós, o que realmente Deus quer para a nossa vida é eterno. Ele nos honra até na mais simples oração, quando nós falamos com Ele com sinceridade. Porque Ele nos ama, Ele cuida de nós, então Ele sabe. Ele nos direciona até em oração. Eu creio que essa oração foi totalmente direcionada por Ele. Está lá em 1 Crônicas, aí você vai ler o capítulo 4, do 9 ao 10. 1 Crônicas, capítulo 4, do 9 ao 10, por favor, alguém. Jabes foi mais robusto do que os seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porque com dores dei a luz. Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo: ó, quem dera me abençoasses e expandisses o meu território, que a tua mão seja comigo. Preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. Deus ouviu a oração de Jabes. Tudo que Jabes pediu ali, Deus ouviu. Ele pediu para ser guardado do mal. Guardado do mal não apenas no sentido de guardar, de proteger ele, mas de guardar Jabes para que Jabes não fizesse o mal, não cometesse o mal. Jabes tinha um nome, a tradução do nome dele, o som do nome dele, era como se fosse agonia em hebraico. A mãe dele teve um filho e já colocou no filho de um nome ruim. Uma coisa ruim. Só que Deus ouviu a oração de Jabes. Jabes era um homem, como ele falou ali, conhecido como mais justo, mais ilustre ali dos irmãos dele. Apesar de ele ter tido um nome de agonia, de sofrimento, uma lembrança de sofrimento para a mãe dele, para Deus não era assim. Deus olhou para Jabes e ouviu a oração simples de Jabes. Jabes tem 2 versículos na Bíblia. Você vai ouvir falar: quem é Jabes? Está lá. Deus honrou a oração dele. Jabes conhecia Deus. Tinha que conhecer a Deus, porque ele era um homem justo, ele era um homem ilustre. Ele era alguém ali que sabia, conhecia, ele soube como orar. Deus deu até estratégia de como Jabes orava, porque é o Espírito Santo que nos direciona. É só Deus que nos direciona a fazer algo para Ele. Ele nos salva de morrer, como salvou o futuro rei Joás, quando a própria avó queria matar ele.
A avó dele era a Thália. Assim que o filho dela morreu, ela quis tomar o trono. E para ela ter o direito ao trono, o que ela teria que fazer? Matar todos os filhos homens do filho dela. E Joás era um menininho de 1 ano, que por causa da tia, ele conseguiu sobreviver. Porque a tia pegou e escondeu ele no templo do Senhor. Mas quem deixou o menino ficar ali 6 anos escondido? Porque com uma rainha, a rainha não esqueceu que ela tinha mais um neto. Todos os outros morreram, ela não lembrava do neto mais novo. Era impossível uma rainha não saber que tinha mais um neto que estava sumido. Ficou sumido por 6 anos. Só pode ter sido Deus guardando aquela vida. Foi Deus que guardou. Coisas maravilhosas que acontecem na nossa vida que a gente não entende, só pode ter sido Deus. Isso foi um milagre, uma criança ficar escondida no mesmo lugar que a avó dele está procurando ele para matar. Uma rainha que tinha o poder de mandar todo mundo procurar aquela criança e ninguém achar. Quem escondeu? Não pode ter sido outro além do Senhor. Deus também vai lá e fala com... Ele guarda tanto, ele tem tanto amor pela nossa vida que ele envia pessoas que você nunca imaginou na sua vida para ir lá falar do amor dele para você. Aconteceu que Filipe foi um desses instrumentos. Está lá em Atos, capítulo 8, versículos 26 até o 35. Alguém pode ler para mim? Atos capítulo 8, versículo do 26 até o 25. O anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E, assentando a sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explica? Pode continuar mais uma vez. E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matador e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador. Ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Filipe foi impelido no meio do caminho a encontrar uma carruagem que estaria passando um eunuco que estava lendo Isaías, e essa passagem de Isaías que ele estava lendo, ele estava falando ali, que ele será entregue um cordeiro mudo ao matador. Ele estava falando de Jesus. O eunuco não fazia ideia, ele não conhecia ainda Jesus, ele não sabia ainda, ele não conhecia a Bíblia da forma que Filipe conhecia ainda, para entender aquela passagem ali. Como? Quem vai ser entregue? Quem vai ser entregue como ovelha muda ao matador? Quem? O que é isso? Como eu vou entender isso? Deus mandou um homem que ele nunca viu na vida, no meio de uma estrada, parar em frente a uma carruagem, essa carruagem entrar o Filipe e ele explicar para ele. Se isso não é cuidado de Deus, se isso não é o amor que Deus tem pelo povo, se isso não é um cuidado, eu não sei o que seria isso. Eu não sei o que seria isso. E outro exemplo está lá em Atos capítulo 10, que diz sobre Cornélio. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, chamado Italiano, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. Deus deu a Cornélio, que era um homem que não era judeu.
Ele era, como diz aqui na palavra, ele era um centurião da corte italiana. E Deus mandou ele procurar Pedro, porque até então Pedro achava que só os judeus poderiam receber a palavra de Cristo. Só os judeus eram a nação pura para receber. Só os judeus eram aqueles que eram os escolhidos, a nação escolhida, só os judeus. Só que, no mesmo momento que Deus estava dando essa visão e mandou que os servos de Cornélio fossem procurar Pedro, quando eles estavam lá chegando na cidade, Pedro foi subir para almoçar, está falando aqui que ele foi subir no terreno, no terraço, que ele estava com muita fome, e Deus deu uma visão a ele. Nessa visão, está dizendo mais aqui abaixo. Direitinho, ó. Está no versículo 9. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da cidade, eles que está falando aqui são os servos do centurião. Subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, e feras, e répteis da terra, e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, que nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que eu, Deus, purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. Deus agiu no mesmo momento que os servos lá estavam chegando. Deus deu a visão a Pedro, para Pedro ficar sabendo, e ele, até o momento ele não tinha entendido a visão. Quando ele foi ouvir a história toda, que ele entendeu. Pedro, ele achava, como eu falei aqui, que somente os judeus poderiam receber a palavra, somente os judeus poderiam conhecer Jesus Cristo de verdade. Só que Deus deu a visão para ele. Os animais imundos ali, que a concepção do Pedro eram animais imundos, Deus falou aqui: você vai falar que são imundos aquilo que eu purifiquei? E Pedro foi até a família de Cornélio, falou de Jesus, da vida de Jesus para Cornélio, e todos que estavam na casa dele, que Cornélio chamou a família, chamou vizinhos também, chamou os amigos. Todos eles, está falando na palavra, que assim que ouviram o testemunho de Jesus, quando Pedro ainda estava falando, todos foram batizados pelo Espírito Santo naquele mesmo momento. Todos, aquela família inteira, a vizinhança inteira. Quantas vezes a gente às vezes fica: caraca, como é difícil ser batizado no Espírito Santo. Mas eles ali estavam numa dificuldade, mas eles estavam numa sede tão grande, Deus tinha um cuidado tão grande por eles ali, que todos eles, através da vida de Cornélio ali, e por causa do que Deus estava vendo em Cornélio ali, da fidelidade de Cornélio, da sinceridade de Cornélio, a família inteira dele foi batizada com o Espírito Santo. A família inteira ganhou o prêmio, ganhou o bem mais precioso de Deus, o cuidado de Deus. E o melhor presente, o Espírito Santo, eu acho que seria o segundo melhor presente, mas o melhor presente é que Jesus Cristo veio à Terra. Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está lá em João 3, versículo 16. Esse é um versículo muito conhecido, mas a gente tem que falar sempre dele, porque é um versículo extremamente importante, porque ele nos faz lembrar do maior amor que Deus teve pela nossa vida, do maior cuidado que Deus pode ter por nós. Quem aqui nunca teve alguma experiência do amor de Deus pela nossa vida? Mesmo antes de estar na igreja, mesmo antes de ter se convertido, quem aqui já não pôde pensar: nossa, um livramento, esse livramento não pode ter sido por minha causa, isso daí foi Deus. Não pode ter sido eu com minhas forças, com meu poder, porque eu sou empoderado, porque eu sou poderoso. Não pode ter sido, isso daí foi uma coisa sobrenatural. Quem nunca teve alguma coisa assim? Que Deus venha trazer à memória aquilo que te traz esperança, que Deus venha te trazer à memória o número de vezes que Ele te guardou, o número de vezes que Ele mostrou o cuidado dEle pela sua vida, o número de vezes que Deus foi Deus na sua vida. Quando você estava lá questionando a Ele, sem entender porque você se achava alguma coisa diante dEle, e Deus virou para você: ei, você está questionando o quê? Quem é você para questionar? Me ouve, porque quem está te guardando sou eu. Escuta o que eu estou te falando, porque sou eu que estou no controle da sua vida. Fui eu quem te criei,
Fui eu quem criou todas as coisas que você vê, todas as coisas que você sente, todas as coisas que você respira. Fui eu quem criou aquele que está te perseguindo também. Porque sou eu que sei os planos que tenho a teu respeito. São planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, em todo momento, aquilo que Deus tem feito você passar é cuidado dele pela sua vida também. Por todo momento, por toda dor, por toda tristeza, sofrimento, todo aprendizado que cada um tem passado, é um cuidado de Deus, sim. Porque se você não tivesse passado por aquilo ali, mais à frente você iria perder aquilo que Deus quer te dar. Deus queria entregar para você. Ele não vai te levar ao céu, você não vai subir ao céu com ele, morar com ele, se você tiver um coração duro, se você tiver um coração soberbo, se você tiver um coração que não perdoou, que não consegue perdoar. Ele nos faz passar por humilhação, ele nos faz passar por prova, porque ele está amaciando o nosso coração de pedra, ele tem amaciado a nossa carne dura, ele tem nos amaciado, e ele só vai nos amaciar batendo, espremendo, apertando. É no meio da dificuldade, é no meio das tristezas, é no meio das lágrimas, que nós temos sido provados, amaciados, e nós temos sido guardados. Nós estamos sim à sombra do Onipotente. No meio da pandemia, quantos e quantos milagres nós ouvimos. E quando acabar, quando isso tudo acabar, quando nós realmente estivermos podendo estar aglomerados juntos, uma aglomeração santa, uma multidão santa reunida, quando não tiver mais problema, quando não tiver mais grupo de risco, não podendo estar por essas portas, nós vamos ouvir muitos e muitos dos milagres que Deus fez, muitas e muitas das providências que Deus entrou por essas portas, que Deus fez entrar pelas portas dos nossos, muitos e muitos dos milagres que nós ainda nem imaginamos que já estão acontecendo e que vão acontecer ainda até os últimos dias. Até o último dia dessa pandemia tem Deus fazendo milagre na nossa vida, tem Deus fazendo milagre no meio dos nossos, tem Deus fazendo milagre. Essa terra é uma terra que Deus tem esperado, que Deus tem separado. Ela é uma terra que o Senhor tem escolhido, tem plantado, tem adubado. Ele tem que mexer para adubar essa terra, ele tem que mexer para preparar. A terra ela não vai ficar dura, não tem como plantar a terra, não tem como plantar semente em terra dura. A terra tem que ser afofada, a terra tem que ser mexida para que as sementes possam entrar nela ali, virarem terra boa, para virarem sementes e venham a florificar, a florescer. Elas têm que estar em uma terra boa. Deus está preparando o caminho, Deus está preparando as colheitas, Deus está preparando as plantações neste lugar. Cabo Frio é uma plantação extensa do Senhor. Ele tem preparado muitas e muitas vidas, Ele tem nos preparado. Nós que podemos estar aqui, nós que estamos aprendendo, nós que estamos ouvindo da palavra do Senhor, é porque Deus está nos preparando para ir lá fora, porque vão ter muitos que vão vir com os joelhos dobrados diante do Senhor, para se humilhar diante dEle, para dizer que só Ele é Deus, para dizer que só Ele pode fazer alguma coisa, que só Ele tem a solução. E muitos vão vir aqui pegar esse microfone para agradecer, para louvar, para engrandecer e dizer: só o Senhor é Deus. Tudo que eu passei, eu pude ver a mão do Senhor, eu pude ver a mão do Senhor, eu pude reconhecer que só Jesus Cristo salva, que só Jesus Cristo é santo, que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu pude ver, é no meio da dificuldade que nós vemos o cuidado de Deus. Então vamos glorificar e engrandecer o nome do Senhor todos os dias da nossa vida, até o mais difícil que seja falar isso. Falar: Deus, obrigada pela dificuldade, não é fácil. Mas até nelas nós temos que agradecer, porque é no meio delas que nós temos visto o cuidado do Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade e deixo o último versículo que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, se alguém puder ler, por favor. 1 Pedro 2,9. Essa tem que ler com bastante voz alta, que isso daí é uma lembrança que tem que ficar no nosso coração. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que
Nós somos chamados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Nós somos a nação eleita, o povo escolhido do Senhor. Nós somos o povo que Deus guarda. Nós somos o povo que estamos escondidos debaixo da sombra do Onipotente. Nós somos o povo que vai morar no céu, que vai morar com Deus por causa do amor e do cuidado dele. Não porque nós mereçamos, mas porque Ele é tremendo e Ele nos ama demais. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Louvado seja o nome do Senhor.